Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui conjunta entre a BCF, a AEA e Singeletro para fazer alguns esclarecimentos acerca das alterações do Plano B que foi votado no último dia 15 pelo Conselho Deliberativo da Forluz. Essa live vai ter a participação dos 3 conselheiros que foram eleitos com o apoio dessas entidades, né? A Roseli Maciel, o Guilherme Fernandes e a Cláudia Ricaldoni. Vamos fazer uma apresentação mostrando os pontos em que os conselheiros concordaram, né, com os pontos em pauta e os pontos que eles não concordaram, já que isso foi feito em ata, esse voto foi registrado em ata no Conselho Deliberativo. Vou passar a palavra, então, para os conselheiros. Vocês podem ir comentando aí, fazendo as perguntas no chat. Basta logar no Gmail e entrar na área de chat e fazer a pergunta. E também é importante que vocês deem um like para que a transmissão tenha um alcance maior, chegue a mais pessoas. Se puderem compartilhar com colegas para que eles possam vir até a live e participar dessa live, perguntando ou mesmo assistir, é muito importante, né? E também se inscrever no canal para que as pessoas, nos próximos vídeos, nas próximas lives, sejam avisadas quando essas lives forem começar, outros vídeos de esclarecimento que forem postados. Vamos postar alguns vídeos também a respeito dessas dúvidas, né, das pessoas a respeito das alterações do Plano B. Ok? Já temos 100 pessoas na live, então vou passar a palavra agora para os conselheiros, começando com o Guilherme, depois a Roseli e a Cláudia. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todas e todos. Então, nós estamos iniciando mais uma live, né? O objetivo dessa é trazer, né, conhecimento e esclarecimentos a respeito da última votação ocorrida no dia 15 de julho. Nós tem alguns pontos que a gente precisa elucidar, dentre eles a diferença, né, dessa live em relação à consulta. A consulta que nós fizemos previamente no dia 13, sobre a opinião dos participantes, né, sobre essa possibilidade de alterações, se eram favoráveis ou não, né, de acordo com o que nós informamos, são situações diferentes. Por quê? A consulta ela precisa cumprir alguns ritos de legalidade. Ela tem valor jurídico, né? Os votos são computados, tem relatório dos votos, relatório de participantes, cadastro dos participantes, né, para não ter risco de falsificação, né, de desvio de participante. Já essa live não, essa live é uma live, aqui não é um debate, né, não é uma setorial, a gente vai estar só prestando algumas informações. Quem quiser fazer perguntas está liberado, tem toda a possibilidade de fazer perguntas, né, do contexto, do âmbito que está sendo discutido, e nós teremos prazer em estar respondendo e estar esclarecendo o que for possível. Dependendo da quantidade de perguntas e que nós não tivermos tempo hábil para poder estar respondendo todas, nós nos comprometemos a deixar essas perguntas e respostas no site das 3 entidades, a BCF, Singeletro e a AEA. Então, nós vamos iniciar agora com esse objetivo de estar passando alguns pontos muito importantes que todos os participantes precisam estar cientes. Marcelo, você pode passar, por favor. Ok, Marcelo. Vocês vão fazer a apresentação, Roseli? Sim. Cláudia? Deixa eu me apresentar aqui um pouco rápido. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui presente para prestar alguns esclarecimentos aos participantes com relação ao que foi aprovado no Conselho Deliberativo na reunião de 15/7, né? Relativa às alterações regulamentares no Plano B. Tá bem? Então, vamos ficar um tempo aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Cláudia? Boa noite, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o olho na telinha e o outro no chat,
vendo quanta gente já entrou Leopoldo, Zulmira, Tarcísio, Maurício do Saeng, daqui a pouquinho a Andréia entra, que é a nossa atuária, né? Boa noite a todos, né? E o objetivo da nossa conversa aqui é prestar conta, né? A partir daquela última consulta que nós fizemos, né? Nós tivemos nesse interregno a votação do Conselho. Então, a gente, conforme o compromisso de campanha, a gente consulta vocês, presta conta e vamos juntos caminhando passo a passo no sentido de proteger o benefício de todos nós, né? Então, sempre bom conversar com a turma. Bem-vindo todos, espero que a gente consiga esclarecer os pontos e receber muitas sugestões, que é sempre fundamental para o trabalho do conselheiro. Guilherme, é com você, meu amigo. Vamos lá. Marcelo, pode colocar, então, a apresentação. Bom, nós já havíamos comentado na consulta, né, tem alguns pontos que a gente acha importante estar frisando e de agora em diante é muito importante que todos tenham isso em mente, os nossos princípios, né, o que nos embasa na tomada de decisões e na prestação de contas, no nosso dever de fidúcia. O nosso maior princípio é trabalhar com o conceito de previdência, né, sempre preocupando com a proteção aos mais vulneráveis, idosos e inválidos. Temos ainda, né, a preocupação em trazer toda alteração, todas as melhorias, sempre em função de melhorias aos participantes, né, não faz sentido trazer, né, nós, enquanto representante eleito pelos participantes, trazer alterações que sejam em desfavor dos participantes. Nosso compromisso aqui é com os participantes, desde a eleição, desde o nosso compromisso de campanha, sempre tratando com transparência, não queremos nenhum direito a menos, nós sabemos das alterações da legislação, sabemos da necessidade de modernizar os planos, mas nós acreditamos que dá para fazer sem perder direitos. Então, o nosso foco é a transparência total, sempre consultando os participantes, trazendo informações, fazendo debate, para daí tomar a melhor decisão para os participantes. É o nosso compromisso. Pode passar, Marcelo. Como que nós enxergamos essa proteção, né, que já foi negociada com as patrocinadoras e que garantem, né, o direito dos participantes? Nós temos o artigo 71, parágrafo 1º, que trata o direito adquirido, e é expresso, né, é muito enfático essa afirmação. Nenhuma alteração poderá reduzir os benefícios já concedidos nem os benefícios já regulamentados para os participantes inscritos até a data da alteração. Né? Ao nosso ver, esse artigo é uma cláusula pétrea no nosso regulamento. É de suma importância que todos os participantes tenham conhecimento desse artigo. Né? A gente sabe que tem interpretações restritivas, né, que cada vez mais enxergam a possibilidade de redução de direitos, de descumprimento de acordos, e, ao nosso ver, não é bem assim. Ao nosso ver, esse artigo ele é amplo, ele traz as garantias que foram pactuadas lá no passado, né, entre participantes e as patrocinadoras. Outro ponto importante é que o nosso Conselho Deliberativo ele é paritário, e no caso do Plano B, ele não tem o voto de Minerva, ou seja, todos os assuntos que envolvem o Plano B, as patrocinadoras não têm voto de desempate. Né? Se der, hoje são 3 conselheiros eleitos e 3 conselheiros indicados pela patrocinadora. No caso de empate, arquiva-se, né, e não tem deliberação.
e não tem o voto de Minerva para o desempate. Pode passar, Marcelo. A gente tem percebido, né, que tem sido divulgado nas redes sociais que a patrocinadora, né, às vezes até em tom de ameaça, que a patrocinadora tem a possibilidade de retirada de patrocínio. É fato, a legislação permite, né, a resolução do CNPC 11/2013 permite a retirada de patrocínio, mas não é assim tão simples. E no nosso caso em especial, nosso regulamento tem um artigo que ele limita mais ainda essa possibilidade. Por quê? Ele exige que 2/3 dos conselheiros aprovem uma eventual retirada de patrocínio. Para se ter 2/3 dos conselheiros, né, precisariam de 4 votos. E como são 3 eleitos e 3 indicados pela patrocinadora, só se houver uma traição, né? Alguns dos conselheiros eleitos pelos participantes votarem favoravelmente a essa retirada de patrocínio, né? E a gente entende que seria um tiro no pé muito grande, né? Acho que nenhum conselheiro em sã consciência assumiria um voto nesse sentido. Marcelo, pode passar, por favor. Bom, nos últimos 6 meses, durante as reuniões que antecederam essa reunião da decisão no dia, né, no fatídico dia 15 de julho, foram tratados, né, pareceres, né, nós recebemos pareceres de consultorias, pareceres do atuários internos da Forluz, pareceres do jurídico, para poder embasar essa tomada de decisão. Nós, representantes dos participantes, tivemos ainda várias reuniões com as entidades, né, mais uma vez, a BCF, a AEA e Sindeletro, com suporte jurídico, né, nós contratamos uma equipe de advogados para nos dar esse suporte, suporte atuarial, né, e suporte contábil. Como se deu essa votação no dia 15? Normalmente, até o ano de 2016, toda e qualquer alteração nos planos de benefício, elas aconteciam com a votação item a item. Ou seja, era discutido todas as propostas, né, e caso a caso era discutido aquele artigo que estaria sendo alterado, se dava para implementar alguma alteração, se não, se o texto anterior ficaria melhor, ou se dava para evoluir em algum ponto, né? Porém, esse caso, agora essa eleição do dia 15, acabou sendo diferente. Por quê? Porque a votação foi em bloco. Nós já havíamos solicitado, né, conversado no próprio conselho, conversado também com os outros representantes, que a gente achava importante que as propostas de alterações feitas pelo grupo de trabalho, né, que já estavam há 3 anos estudando essas alterações, com participantes, né, com interno da Forluz, a gente deveria votar item a item, né? E o pedido de estudo feito pela patrocinadora, que seria no caso de migração, nós não queríamos votar naquele momento, principalmente votar em bloco. Por quê? As propostas de alterações, muitas delas nós contribuímos, nós demos sugestões, foram acatadas, o grupo de trabalho fez um belo trabalho, acatou as sugestões e realmente estava num processo evolutivo, né? A gente tinha boas chances de fechar um acordo e conseguir uma boa alteração, né, boas propostas para os participantes. Já o estudo solicitado pela patrocinadora, a questão da migração, foram apresentados pareceres e tal, mas nós ainda não estávamos tranquilos em relação a todo o arcabouço que envolve, né, a questão previdenciária, porque
vários pontos não foram devidamente esgotados, né? Tem muita dúvida em relação ao que aconteceria, até mesmo pela dificuldade de simular, né? Não dá para saber quantas pessoas efetivamente vão aderir, vão fazer a migração ou não. Você não tem um número definido. E isso foi mencionado por várias pessoas, né? Vários atuários, vários consultores, né? Alegaram isso. Se o número for pequeno, logicamente o impacto é pequeno. Se o número for grande, aí o impacto pode ser maior. E aí existem uma série de variáveis, né? Tem pessoas, quem que estariam migrando? Pessoas com menor idade, com maior idade, pessoas com maiores salários, com menores salários. Então, essas variáveis trazem impactos diferentes. Por isso, a necessidade de fazer um estudo mais aprofundado, né, em especial com a participação de atuários, né, de preferência externos, uma consultoria externa, a possibilidade de se fazer simuladores, para poder estar simular várias situações possíveis. Então, o que era? Nós chegamos até a propor que se estabelecesse um novo calendário de votação, né? Nós não estávamos dando o assunto por encerrado, nem aprovando e nem reprovando. Nós só achávamos necessário que se houvesse mais estudos para embasar essa votação. O que ficou assim mal entendido, né? Nós não conseguimos, tivemos muita dificuldade de entender por que um grupo de entidades, né, o coletivo, enviaram um ofício, né, ao presidente do Conselho Deliberativo. Ele nos informou isso durante a reunião, que tinha recebido esse ofício, onde esses representantes concordavam com a aprovação de todos os itens da proposta, né, com o encaminhamento para votação em bloco. E isso nos causou muita estranheza, porque a partir do momento que você vai partir para uma negociação, como assim você antecipa a sua estratégia? Né? Ou você já chega lá e já entrega, né, o seu voto, a sua possibilidade ao outro lado? Né? Então a gente ficou meio, né, com muita dificuldade para entender. Né? E depois, né, várias justificativas, né, meias verdades que de fato dificulta esse entendimento. Por várias vezes, né, nós temos um grupo de entidades que participam de um grupo de WhatsApp. Nós tentamos encontrar um denominador comum, né, encontrar um ponto de interseção e, de repente, fazer um acordo onde essa votação da migração ficasse para um segundo momento. Né, mas tivemos dificuldade, vários atores, né, muita interlocução, mas não tivemos sucesso, não conseguimos chegar a um objetivo comum. Marcelo, por favor, pode trocar. Outra coisa que nos causou estranheza e que nos deixa a gente, de certa forma, meio preocupados, é que, de certa forma, foi colocado nas redes sociais que nós não concordamos com nada. Isso também é uma meia-verdade, isso é uma mentira. Porque muitos pontos, muitos itens da proposta, e eu volto a frisar, volto a repetir, foram sugestões nossas, né? Foram melhorados os textos, os termos, chegaram a um bom termo com sugestões nossas, e nós não teríamos por que não aprovar. Né? Dentre elas, eu vou citar algumas. Né? Por exemplo, a redução do tempo de INSS para requerer o benefício da FORLUS, né, no caso de mulheres, para 20 anos, e no caso dos homens, para 25, nós entendemos que é benéfico. Nós estamos passando por um momento de transformação, né, na economia, várias possibilidades ainda sobre a mesa, e o que aconteceria com um trabalhador, né, um participante que com 26 anos de casa tivesse que aderir um plano de demissão, ou fosse eventualmente perdesse o seu trabalho, e sem possibilidade de requerer o benefício, o que essa pessoa faria? Muito provavelmente ela sacaria o saldo dela na FORLUS.
Então, no nosso entendimento, seria saudável para o plano que essas pessoas pudessem continuar, né, reter esse participante no plano e desse a possibilidade dele ter essa proteção, né, dele ter acesso ao benefício, até mesmo enquanto não conseguir voltar para o mercado de trabalho, ou ainda que consiga em outra operadora ou outra categoria, essa pessoa já teria acesso ao seu benefício da FAULUS. Então, em momento algum, nós éramos contra, ou nós desaprovaríamos essa possibilidade. Outro ponto importante é a questão da inclusão do percentual de 0,1%. Né? Mais uma vez, ao nosso ver, não há perda nenhuma para o participante, ele faria essa redução por opção, né, numa questão de poder estar se organizando financeiramente e poder estar até criando sustentabilidade para suas reservas. Então, nós não teríamos problema nenhum em aprovar essa questão também. Em relação ao prazo de 6 meses para aumentar o percentual sobre o saque, né, do saldo de contas, e hoje, no regulamento vigente, esse prazo é de 1 ano, né, então a gente enxerga também que isso também não traz prejuízo para os participantes, e sem limite para diminuir o referido percentual, ou seja, aqueles que desejam alterar, né, diminuindo o limite de saque, poderia ser a qualquer momento. Isso também acaba sendo útil para o plano, para a fundação e para o próprio participante. A partir do momento que ele não tem necessidade de fazer aquele saque, ele deixa aquele valor na reserva de poupança dele, com uma rentabilidade boa, muitas vezes hoje superior ao que a gente está vendo aí no mercado aí fora, poupança e outros mais, né, sem correr risco de desviar esse patrimônio, né? Então, assim, com toda tranquilidade, nós não teríamos dificuldade para aprovar. A questão do 13º, né, o benefício opcional para quem recebe em renda, né, percentual de renda do saldo de contas, nós também não temos problema, isso é um pleito, né, foi pedido por vários participantes, muitos alegam que pelo fato de ter uma 13ª parcela, né, de cobrança do plano de saúde, muitas vezes acaba gerando dificuldades para os participantes, né, no final do ano, e às vezes acaba levando todo o 13º dos que recebem do INSS, e aí nós não tínhamos dificuldade em aprovar, né? A única observação que nós fizemos várias vezes é que né, os participantes tomassem o devido cuidado, porque com essa questão mais essa parcela de saque, né, isso interferiria no tempo, né, no saldo durante o tempo, ou seja, a própria sustentabilidade do benefício, com tendência de esgotar o saldo com mais rapidez. Aguardada essa preocupação, nós não teríamos problema nenhum em estar aprovando. A outra questão foi a questão sobre as contribuições adicionais, né? Nós também não temos dificuldade com relação a isso, aprovaria com tranquilidade, porque cada vez que o participante aporta dinheiro no fundo, né, na reserva de aposentadoria dele, ele está criando mais sustentabilidade para o plano, muitas vezes tranquilidade para o próprio participante, né, tendo acesso a uma taxa de rentabilidade diferenciada hoje em relação ao mercado, né. A única ressalva foi que nós pedimos para incluir essa opção também para os participantes em renda vitalícia, sabe? Nós não vemos prejuízo. A pessoa recebe uma herança e quer colocá-la no vitalício, é mais sustentabilidade para o plano, né? Mais tranquilidade para o participante. Então, para nós não teria problema nenhum. Mas essa nossa sugestão foi reprovada, né? Não foi acatada, e ficou só a questão dos adicionais para o pessoal né, conhecido por cotas, né, a questão da renda variável. Pode passar, Marcelo. Nós fizemos questão, né, infelizmente, a gente sabe que de certa forma acontece aí um debate, né, de versões
e muitas vezes de fundo político, né? E nós fizemos questão de registrar isso em ata. Né? Os itens que nós aprovaríamos com tranquilidade estão todos registrados na ata. Né? Qualquer pessoa que queira falar o contrário, basta apresentar a ata já está aprovada, então não tem como desmentir o que está lá. Sobre a revisão de benefício, né, no caso de retroação dos últimos 5 anos. Isso é inquestionável, né? Isso é requisito legal, né? Trata da prescrição e se existia um problema, o problema era o artigo anterior, que limitava isso a 3 meses. Né? Então, isso foi só uma adequação legal e da nossa parte, com tranquilidade, nós aprovaríamos. A única observação, também o fato de, uma vez constatado o erro por parte da fundação, né, que se retroagisse não só os 5 anos, mas até a data do feito, né, até a data do cálculo do benefício onde gerou o erro. Isso seria uma forma de estar trazendo ao participante um ressarcimento, ou seja, não permitindo que haja nenhum prejuízo. Também foi a nossa única observação. Então, esse item passaria com tranquilidade. A opção de perfis de investimento, né, também para assistidos que recebem os benefícios em renda variável. Isso, para quem nos acompanha, né, já desde a eleição, nós já trazíamos essa preocupação, porque a gente sabe que um dos maiores desafios nesse momento, nos fundos de pensão, é justamente a rentabilidade. É a rentabilidade que está trazendo problemas de déficits, né? E isso é problema para a fundação, isso é problema para a patrocinadora, e é problema, né, em última forma, para os participantes. Então, se existe uma possibilidade de trazer maior rentabilidade para os participantes, por que não? Nós também não teríamos objeção. O único ponto é que nós trouxemos, está em linha, né, com vários fundos de pensão, né, os grandes fundos de pensão já estão implantando essa questão, é a questão do ciclo de vida. É a possibilidade de escolha de perfis de investimento, porém, baseado em ciclos de vida, perfil ciclo de vida. Né, isso é novidade, na Europa já está acontecendo. Por que essa sugestão nossa? Porque é uma forma de proteger um pouco mais os participantes. Nós não temos interesse em tutelar a vontade do participante. Nós só temos a preocupação porque, uma vez que o participante já está em benefício, e se acontecer igual aconteceu no início de 2020, 2019, houver uma desvalorização abrupta da Bolsa e chegar a acontecer igual houve, perda de 15% no mês, para quem já está em benefício, é difícil de recuperar. Né? E o impacto seria imediato, porque no mês da frente, só para tentar ilustrar, a pessoa que teria um rendimento, aí, um benefício de R$2.000 mensais e uma perda mensal, no caso da cotas, de 15%, essa pessoa teria já no mês da frente a redução do benefício dela para R$1.700. E isso não é fácil de assimilar, né? Então, e uma outra preocupação que muitos, né, uma vez que tomam um prejuízo, e às vezes no desespero, querendo estancar esse prejuízo, acabam saindo, mudando o perfil para evitar maiores perdas, porém já realiza aquela perda. Né? Então é o famoso efeito manada. A nossa preocupação é tentar uma forma de proteção dessas pessoas para que isso não aconteça. Só isso. Então seria... E outra, a título de recomendação de estudo. Não haveria bloqueio nenhum das possibilidades. Só recomendação. Outro ponto importante, o Marcelo, volta para mim um pouquinho, faltou a questão do resgate 12 meses após a concessão do benefício. Né?
Hoje, o que acontece? Você vai lá, faz a sua opção de benefício, você já tem que optar por fazer o resgate parcial, né, do seu saldo, limitado a 50% na hora. Por que nós somos favoráveis a essa possibilidade de até 12 meses para a pessoa fazer a opção de saque? Isso acaba sendo bom até para o próprio plano. Por quê? Você imagina num momento que tem um PDV e um PDI, onde sai aí 500 participantes, e se todos optarem por fazer um saque, a fundação necessitaria de ter um recurso, né, disponível, uma liquidez alta para poder estar fazendo esse pagamento. No entanto, nós sabemos, né, que quanto maior a liquidez, menor a possibilidade de rentabilidade. Então, isso seria ruim, né, para o plano, para a fundação, e, no segundo momento, ruim para os próprios participantes. A partir do momento que você possibilita que esse resgate seja feito em até 12 meses após o benefício, você estaria dando essa opção, né, você mitigaria esse risco, né, essa questão da liquidez, e, ao mesmo tempo, você estaria possibilitando, até para algumas pessoas que, às vezes, faz o resgate, o saque, naquele momento, por ser o único momento possível, e, às vezes, depois acaba se arrependendo, porque ela não encontra outras opções rentáveis aqui fora, né, e aí já não tem mais opção de fazer nada, né, de devolver o dinheiro e tal. Já se a pessoa tem 12 meses para pensar, ela não tem aquela imediatidade de estar fazendo essa opção, ela pode aguardar os 12 meses, pode ser que ela opte por continuar, né, fazer o saque ou não. Isso acaba sendo útil novamente para o plano e até mesmo para a pessoa que consegue manter aí uma boa rentabilidade. Marcelo, pode passar, por favor. Bom, esses eram os principais pontos, né, que não havia resistência nenhuma na alteração, esses pontos que eu já elenquei. Então, assim, haveria total tranquilidade para estar aprovando, né? Isso aí, inclusive, está registrado em ata. Agora nós vamos passar por alguns pontos que nós não aprovaríamos, né? Também estão registrados em atas, e quais os motivos da não aprovação. Mas esse ponto eu já gostaria de chamar a Cláudia vai fazer essa apresentação para nós. Ela participou bastante desse debate, está bem afiada aí com esse tema. Cláudia, fica à vontade, a palavra está com você. Ok, obrigada. 10 parabéns, sem Guilherme. Deu uma aulinha para todos nós aqui, né? Bondade sua. Parabéns pela serenidade, tranquilidade, porque o objetivo aqui é explicar mesmo, tecnicamente, o que nós estávamos pensando, né? Então, obrigado. O que acontece? Quando nós fomos para essa reunião, como o Guilherme bem disse, prontos para a gente tentar fazer alguns acordos no sentido de melhorar a redação, melhorar conceito, melhorar... chegar num entendimento do que era possível e melhorar para o participante, né? Lamentavelmente, essa reunião não foi assim. Foi uma reunião, a gente costuma brincar que é uma reunião que a ata chega pronta, né? E que nós não tivemos espaço para conversar. Nós defendemos a nossa posição, mas não houve espaço, né, não dado pela representação da CEMIG e pela representação do coletivo, para que a gente pudesse, na conversa, fazer ajuste de regulamento do plano. Quando você coloca a discussão na aprovação, como foi, ou é tudo ou é nada, né, nós tínhamos que pesar tudo, significava aprovar, inclusive retirada de direitos, isso nós não íamos concordar, né? E nada significaria não aprovar nem aqueles pontos que nós achávamos que não tinha problema nenhum aprovar, que o Guilherme já mostrou. Então, nós optamos por não aprovar e registrar em ata, fazendo essa segregação do que a gente concordaria, sempre concordamos, tivemos, inclusive, autorização na consulta que fizemos para aprovar, e eu vou dizer agora o que nós não aprovamos e por quê.
A primeira coisa é aquela história de que para o participante poder inscrever um filho inválido, ele tem que ter se tornado inválido até os 24 anos de idade. Eu quero deixar registrado para vocês o seguinte: esta alteração ela penaliza somente os participantes que poderiam optar por renda vitalícia, ok? Ela não tem efeito algum nos participantes que optariam por renda variável, tá? Qual que é o impacto disso na reserva zero ou tendendo a zero? Porque eu digo para vocês, um participante que está em atividade, já aposentado, né? Vamos supor que o senhor Manuel está lá com seus 63 anos, aposentado, recebendo benefício vitalício da Forluz. Acontece uma tragédia, o filho dele de 32 se torna inválido. O senhor Manuel vai à Forluz e diz assim: olha, eu quero incluir meu filho, João, como beneficiário para receber a pensão vitalícia. A Forluz diz: perfeitamente, agora, senhor Manuel, nós vamos reduzir o benefício do senhor para poder comportar a vitalicidade do João. Qual que é o impacto disso atuarial? Zero. Zero. Ou tendendo a zero. Tá? Eu não costumo dizer que em atuária nunca dá para dizer que é zero, e como a Andréa está me assistindo, eu vou tentar ser tecnicamente muito rigorosa. Então, tende a zero. Tá? Uma outra coisa que eu já ouvi as pessoas dizerem é que, vamos imaginar que os titulares da conta, os cônjuges, já faleceram e vai aparecer um filho com 60 anos que se tornou inválido, requerendo o benefício da Forluz. Gente, vamos ter um pouquinho de bom senso, né? E vamos usar as células cinzentas. Quando o esposo falece, a esposa tem direito à renda vitalícia. Quando ela vier a falecer, o benefício é extinto. Então, a chance de alguém, depois do falecimento do titular e do pensionista, vier buscar pensão é zero. Então, assim, por que a Forluz fez tanta questão de aprovar essa maldade? Porque é isso que é maldade. Não tem impacto nenhum contra nas reservas, tá? Eu imagino que, vou fazer uma suposição, que o objetivo é o seguinte: se o filho do senhor Manuel, se o senhor Manuel tiver nativa, antes de pegar o benefício, e o filho dele ficar inválido com 35 anos, a única forma dele dar proteção para essa criatura, ok? É pedir o benefício variável e não por cota, e não por renda vitalícia. É a única coisa que me ocorre. É você fechar a porta da Previdência, tá? E encaminhar para a renda variável. Que sentido tem isso? Então, não podíamos aprovar de forma alguma, tá? Uma outra coisa é aquela história da retroação de correção de benefício quando a Forluz erra. Vai impactar quem? Somente participantes que recebem renda vitalícia, que é o benefício de invalidez, que é o benefício de aposentadoria por tempo, que é a pensão. Tá? Então, assim, ok, como o Guilherme já bem disse, 5 anos tem que retroagir. Agora, se a Forluz cometeu um erro, ela vai ter que retroagir a data do benefício. E, de novo, isso só beneficia hoje os participantes que são ou que optariam por renda vitalícia. Tá? Pode passar, Marcelo. E aí nós temos a discussão das discussões, tá? Eu vi as pessoas dizendo que não houve redução
daquele percentual de antecipação do benefício. Eu estou usando a palavra antecipação do benefício porque isso não é saque nem é resgate. Tecnicamente, é antecipação de benefício. Então, o que foi aprovado? Está aqui, artigo 26, parágrafo 3º, letra A. O pagamento à vista ou em até 360 dias da data do início do benefício. Tá? Então, é aquilo que a gente falou. Pedi o benefício hoje, eu tenho 360 dias ou 12 meses, tá? Para receber em parcela única de até 30% de sua conta de aposentadoria, ficando o valor, assim, excluído do cálculo da aposentadoria de tempo, que é o benefício programado da Forlus. Não resta a menor dúvida. Foi aprovado a redução do percentual que a gente poderia ter na antecipação do benefício. Está aqui escrito desta forma e não tem outra possibilidade. Na nossa visão, reduziu um benefício regulamentado. Por isso, nós somos contra. Passa mais um pouquinho, Marcelinho. Pode passar. O que foi? Uma outra discussão que a gente viu nas redes sociais foi aquela história de que não haveria prejuízo e a qualquer momento as pessoas poderiam buscar novamente. Isso, obrigada, Marcelo. Pode passar o outro, inclusive, que o parágrafo 4 ele tem um erro de remissão que a gente tentou corrigir, mas não foi possível. Pode passar o próximo. Eu vi muita gente em rede social dizendo que, a partir desta aprovação, a qualquer momento, você poderia retirar esses 30%. Olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 26. Para os participantes inscritos até a data da aprovação do regulamento, e ele tem que ser aprovado lá pela Previc, o percentual previsto lá na linha A, tá? Que é aquele que a gente acabou de ler, será de 50% e reduzido em 5% a cada 12 meses, contados daquela data até atingir 30%. O que isso quer dizer? Eu reduzi de 50 para 30, tá? Então, se uma pessoa entrar hoje no plano, tá? Ele fez inscrição na Forlus hoje, o percentual de resgate dele é de 30. E para nós que já estamos no plano, nós ativos, porque os assistidos não têm direito a isto, tá? O que acontece é o seguinte, se eu pedir o benefício hoje, eu tenho direito a 50%. Se eu pedir esse benefício daqui a 1 ano, eu já terei direito a 45%. Se for daqui a 2 anos, a 40%, reduzindo até que, depois de 4 anos, todos os participantes hoje inscritos neste plano terão direito ao resgate de 30% do saldo de conta. Ponto. Não há outra interpretação daquilo que foi aprovado. Eu ouvi algumas pessoas dizerem que, conjugando isso com aquele artigo que o Guilherme falou, que você pode fazer um aporte extraordinário, eu vou aportar e depois eu vou lá e resgato. Vou dizer para vocês, pelas regras que existem hoje no nosso sistema, não é possível, assistido em gozo de benefício, fazer nenhum tipo de resgate. Está em estudo no Conselho Nacional de Previdência, que é o órgão que faz a regulamentação do sistema, uma alteração de 2 resoluções, que é a 19 e a 6, que discute essa questão de resgate, portabilidade, benefício diferido, autopatrocínio. Se houver mudança nessas 2 resoluções,
Se houver mudança nessas duas resoluções, de forma a permitir que o participante assistido faça algum resgate de aporte facultativo ou mesmo de percentual da sua reserva remanescente, nós teremos que voltar para examinar o regulamento do Plano B. Hoje, esta possibilidade não existe. Nós estamos a depender de uma alteração, de uma resolução, de duas resoluções, na verdade, que estão em discussão no Conselho Nacional de Previdência. Ok? Então, resumindo, houve redução, no nosso entendimento, de um benefício regulamentado e com uma regra de transição, que a partir de 4 anos é 30% para todo mundo. Tá? E o texto é esse, eu retirei do texto que vai ser encaminhado à Previc. Não entendo outra interpretação, a não ser essa que nós falamos. Tá? Podemos passar, Guilherme? Guilherme não, Marcelo. Tá? Nós temos um problema hoje no nosso benefício de invalidez, tá? Que ele é calculado, como o nosso plano é um plano misto de benefício, o que significa misto? Ele concede benefício em financeiro e concede benefício em benefício definido, em renda vitalícia, tá? Então, na hora de conceder o benefício, a Forluz faz 2 cálculos. 2 cálculos. Ela calcula quanto que teria de benefício de invalidez, transformando o saldo de conta particular e pessoal em renda, e ela faz um segundo cálculo, que é o salário do sujeito menos o que ele recebe do INSS e o valor que daria o benefício. E ela compara esses 2 benefícios. E o participante terá o que for maior. Vamos raciocinar, gente. Se o benefício calculado pelo saldo de conta for menor do que o benefício calculado pelo salário, de onde virá o recurso para bancar aquele benefício? Vem de um fundo coletivo, a gente chama de fundo de risco, que todos nós pagamos, tá? E que ele vai sustentar o benefício vitalício desse participante. Ele é um recurso coletivo, tá? Hoje, o benefício de invalidez ele é concedido de forma obrigatoriamente vitalício, tá? Ele é vitalício. Qual que era a nossa sugestão, tá? Não vemos o menor problema em os participantes que tiverem o benefício de invalidez calculado pelo saldo de conta individual poderem optar pelo benefício vitalício ou pelo benefício variável. O problema é você optar pelo benefício variável, tá? Se o seu benefício é calculado pela fórmula com recursos vindo do fundo coletivo, tá? Do fundo do saldo de conta. Para fazer esta mágica, né, você precisa de usar um artifício técnico, que a gente chama que é trazer valor presente o compromisso futuro, que existe em raras possibilidades para retirada de patrocínio e migração de plano. Nunca vi isso ser usado para concessão normal de benefício, tá? Isso é muita sede de transformar esse plano em plano financeiro estrito sensu, tá? Uma outra coisa é o seguinte, por que que tem que ser obrigatório a pensão no momento da concessão? Poderia ser opcional. Então, fizemos essa sugestão também. E uma outra, que o Marcelo vai passar agora. Hoje, o participante que recebe benefício de aposentadoria de invalidez não tem direito a resgate. Não tem direito a resgate. Nós achamos que isso nunca está correto, principalmente se o benefício dele é calculado a partir do saldo de conta dele, individual, particular.
né? Então, a gente estava propondo o resgate também. Nada disso, a gente foi lá pronto para conversar, vamos ver se a gente faz um acordo, puxa daqui, puxa de lá, a gente faz uma redação que permite alguma flexibilização para aqueles que têm o benefício calculado de forma individual e preserva aquilo que é mutualista, que é o fundo de risco. Claro que a conversa não prosperou, porque o pessoal não foi para conversar, foi para, voltando a minha jargão sindicalista, para passar o trator, e foi o que foi feito, tá? E aí, vou te mostrar o que foi aprovado. Pode passar, Marcelo. Está aqui, ó. Foi aprovado isso. Uma outra crítica muito pouco construtiva que nós fizemos, alguns textos do regulamento da Forluz, eles ficaram tão densos e tão complicados que você vai ter que ir e voltar para poder entender isso razoavelmente bem, tá? Traduzindo, o que está escrito aqui é o seguinte: o participante que receber MAI, que é a aposentadoria por invalidez, pode optar por receber vitalício, com a redução de 75%, redução de 25% para deixar benefício vitalício, ou renda temporária em valor variável, transformando aquele recurso, inclusive que era coletivo, em individual. Tá? Isso a gente não concorda. Pode passar o outro. E uma outra questão, que é, em todos os casos, o benefício de MAI não será permitido recebimento de parcela única de percentual de saldo de conta prevista, aqueles 50% que eram 50% viraram 30%. Tá? Pode passar. Estou terminando, viu, gente? Comparando, tá? Os esquemas são assim. Como é hoje, é feito 3 cálculos e a mais será o maior valor. Benefício é obrigatoriamente vitalício, pensão obrigatória, você tem que reduzir o benefício, e não recebe parcela à vista. Qual que era a proposta da Forluz, CEMIG e coletivo? Continua os 3 cálculos, o benefício é vitalício e pode ser variável, inclusive usando o saldo de conta. Continua, para quem pedir vitalício, a pensão é obrigatória e continua não recebendo parcela à vista. Para quem pedir variável, a pensão é facultativa, quer dizer, não é facultativa, porque como é que eu vou te dizer? A pensão será aquilo que remanesceu de saldo de conta quando o falecimento do participante, tá? E ele não continua não recebendo saque à vista. A nossa proposta era, você teria vitalício usando, obrigatoriamente, se usasse o fundo de risco, a pensão seria facultativa e você poderia receber uma parcela de só daquilo que fosse da sua conta pessoal, nada vindo do fundo de risco, tá? Poderia ser variável vitalício para aquele que usasse o saldo individual. Pensão facultativa, da mesma forma, e poderia receber parcela à vista do benefício. Nada disso foi aprovado e segue em frente. Pode passar. Uma outra coisa, que aqui é uma questão que vou pedir atenção para a gente entender o que foi feito aqui. Hoje, o participante que falece em atividade, o benefício dele é obrigatoriamente vitalício, tá? A ideia, a primeira minuta desse regulamento que veio para a gente, era para transformar isso em obrigatoriamente variável, tá? Depois de muita discussão, eles se convenceram de que sim, isso estaria retirando o direito regulamentado, sim, isso estaria ferindo o artigo 71, e criaram a figura de, não, isso vai ser opcional. Meus caros amigos, se eu tenho hoje a renda que é vitalícia, qual que seria a opção? Não, eu vou pedir variável. Certinho? Olha o que está no texto, é o contrário.
Para você pedir a renda vitalícia, você tem que fazer uma opção. Se você não fizer esta opção, o seu benefício, o benefício do pensionista, será concedido em renda variável. E aí, o que nós perguntamos lá no momento é, como é que vai ser feita essa opção? Quando que será feita essa opção? E aí ficou todo mundo com cara de paisagem, porque neste regulamento não existe uma linha de como será operacionado esta opção. Tá? E aí é muito engraçado. Vamos imaginar o seguinte, o regulamento foi aprovado dia 31 de dezembro e ele está em pleno vigor. Em 3 de março, o participante ativo falece, o beneficiário vai à Forluz e a Forluz diz a ele, não, o seu benefício aqui é por renda variável. Aí a pensionista diz, olha, mas eu queria vitalício. Não pode porque você não fez a opção. Você não, o seu marido não fez a opção. Mas onde que ele tinha que fazer a opção? Em que tempo que ele tinha que fazer essa opção? Nada disso existe. Eu tenho esperança de que a Previc, pelo menos, esse absurdo que está aqui, ela corrija. Porque não é possível a gente aprovar um regulamento que entra em vigor imediatamente sem que haja forma de operacionalizá-lo. Tá? Pode passar, Marcelinho. Pode passar. Pode passar, que eu já falei um pouco disso. E antes de entrar, aqui agora nós vamos discutir a questão da migração, eu queria só fazer um alerta para os participantes que estão nos ouvindo, e eu falei isso lá na reunião do Conselho, que é o seguinte, todas as alterações de plano que nós vimos acontecer neste momento foi para beneficiar os participantes que têm opção por renda variável. Nada contra. Nenhuma das alterações que nós propusemos para beneficiar os participantes de renda vitalícia foi sequer ouvida. Todas as alterações de regulamento que prejudicam, vou colocar aspas nesse prejudicam, foram feitas olhando o benefício vitalício. Existe um claríssimo sinal, tá, da direção da Forluz, direção da CEMIG e de alguns companheiros eleitos e representantes de entidades de que nós precisamos caminhar o plano B para a opção de renda variável. E aqui nós não estamos mais defendendo se é um ou outro. Eu, como conselheira, eu não tenho legitimidade de olhar um benefício em detrimento do outro. Eu tenho que proteger ambos. É o direito do participante ter o melhor benefício, tanto vitalício quanto invariável. O que eu não posso fazer é olhar para o vitalício e dizer, vocês não... Vou acabar com isso. E aqui o que eu falei na reunião do Conselho foi o seguinte, eu estou me sentindo um ET, porque não se trata mais de defender A ou B, se trata de defender o sagrado direito das pessoas poderem optar, porque a sensação que eu tenho é que a Forluz e a CEMIG já optaram. Elas não querem benefício vitalício. Tá? E isso vai desde você questionar plano A, quanto pedir final do plano vitalício e ficar mexendo em regulamento para tornar o vitalício menos atrativo. Isso é inimaginável, e eu estou dizendo com alto bom som para que todos ouçam, isso não acontece de agora. Isso já tem algum tempo. Então, vou passar para a Roseli, que ela vai falar um pouquinho dessa questão da migração, que muitos dos nossos participantes têm o olho na migração, como se isso resolvesse todos os problemas ou criassem todos os problemas. Mas vamos conversar um pouquinho. Roseli, contigo. Ok, pessoal. Boa noite.
tá? Novamente, ok? Acho que eu fiquei com uma parte aqui desafiadora. Bom, vamos lá. Antes de eu entrar propriamente no que foi aprovado, ou na migração que foi aprovada, tá? Que isso está no artigo 68 do novo regulamento, eu quero só fazer dois depoimentos em relação às alterações regulamentares do Plano B. Primeiro, essa alteração regulamentar ou essa migração pedida pela CEMIG, pela patrocinadora CEMIG, nem foi pelas outras patrocinadoras, tá? Nós recebemos um pedido, que inclusive nem foi formal, tá? Da patrocinadora CEMIG, ok? Não era urgente, do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista legal. Com relação à forma como isso foi tratado no Conselho Deliberativo, o Guilherme já abordou, a Cláudia também, então não vou tomar muito o tempo de vocês explicando isso, não. Mas com relação a isso, eu só posso dizer o seguinte: em 24 anos de existência do Plano B, tá? E eu acompanhei todas as alterações regulamentares no Plano B. Eu só não acompanhei uma alteração regulamentar em 2018, que foi o período onde eu ainda não tinha voltado para a Forluz como conselheira, né? Eu saí em 2017, só voltei então no final de 2018. Todas as alterações regulamentares do Plano B sempre foram votadas no Conselho Deliberativo, item por item. Só reforçando o que o Guilherme e a Cláudia já falaram, justamente para dar direito ao conselheiro de mostrar, olha, podemos melhorar essa frase, o entendimento não está bom, podemos mudar tal dispositivo. Todas foram. Inclusive a de 2018, onde era uma alteração regulamentar só, tá? Então não há que se dizer que ela foi num bloco, porque era só uma alteração regulamentar, que tratou do fechamento do Plano B para novos entrantes receberem, ou seja, novos empregados, pessoas novatas na CEMIG ou nas outras patrocinadoras, não poderiam mais optar pelo benefício vitalício. Foi só essa alteração regulamentar, então não justificava, ela foi única, tá? E é interessante que o conselheiro da EA, aliás, o conselheiro apoiado pela EA, que estava no Conselho Deliberativo em 2018, ele foi voto vencido também, tá? Ele foi voto vencido, então ficou 5-1, e ele fez um pedido de adiamento, inclusive da proposta, da mesma forma como nós fizemos agora. Não foi nos dada nenhuma oportunidade de discutir ponto a ponto. Gente, eu nunca vi isso na Forluz. Eu saí decepcionada da reunião, justamente porque caberia simplesmente ao conselheiro do coletivo nos apoiar neste ponto. E não houve apoio neste ponto. Ele votou junto com a patrocinadora. Então, foi nesse momento que nós percebemos que estaríamos perdidos nessa reunião. Bom, um outro ponto que eu quero destacar aqui, que eu quero lembrar a todos. A Forluz tem falado muito em transparência. Inclusive, a Forluz soltou uma matéria no último jornal, me parece que foi de maio, tá? O último jornal dela, ela trata do assunto alterações regulamentares no Plano B e sequer menciona migração. Ela não mencionou migração, porque isso não estava no escopo do trabalho, aliás, no escopo do grupo de trabalho designado para estudar as alterações regulamentares. Foi uma alteração que a CEMIG pediu e deu menos de 2 meses para que os conselheiros entendessem, para que os conselheiros estudassem, tá? As entidades, então, não tiveram nem como pedir na reunião do dia 15, nem como pedir, aliás, nós pedimos o adiamento, tá, dessa votação de migração, inclusive para que a gente tivesse oportunidade de um estudo profundo, de outros estudos técnicos, de pareceres ou de uma segunda opinião motorial que nós não tivemos. Nós temos um parecer atorial para essa migração. Não temos mais do que isso, tá? É decepcionante da forma como foi feita essa aprovação no Conselho Deliberativo, tá? Então eu só estou lembrando aqui da questão da Forluz, que a Forluz não fez sequer uma matéria,
tá? Ela não, até hoje ela não fez sequer uma live, a Forluz, ok? A Forluz, quando eu falo, é a diretoria da Forluz, gente, principalmente na figura do diretor de seguridade e gestão da Forluz, que é aquele diretor que vai assinar as alterações regulamentares. Ele é o ARPB, administrador responsável pelo plano de benefícios. E a Forluz, então, no meu ponto de vista, está devendo essa apresentação aos participantes, está devendo esse esclarecimento aos participantes, porque ela sempre fala em transparência. E cadê a transparência nesse ponto? Tá? Então, vamos lá. Vamos falar, então, da migração, né? Então, lembrando aqui que foi aprovado contra o nosso pedido de adiamento, de mais estudos, de pareceres, de algo que inclusive dá oportunidade de levar ao conhecimento do participante, de discutir mais com as entidades que apoiam os conselheiros, porque a EA, a BCF e Sindireto apoiam os conselheiros que estão lá dentro do conselho, nas discussões dos assuntos relativos à Forluz, né? Bom, então a migração, vamos lá. Como que ficou a migração de forma opcional? Esse opcional é muito interessante, tá? Porque o opcional, ele é... O importante aqui não é quem vai fazer a opção pela renda variável, não. O risco aqui é para quem vai ficar no vitalício, tá? A migração, ela retira o risco atuarial, sim, mas às custas unicamente dos participantes. Unicamente daquele participante que avaliar os dados dele e decidir assim, não, eu quero realmente ficar no vitalício, tá? Um parecer que nós recebemos da atuária, ela aponta claramente, tá, que o risco vai permanecer no benefício vitalício e ele vai aumentar, tá? E ela diz claramente, tá, pessoal, que ainda que não haveria naquele momento como quantificar qual seria esse risco. Então, se a gente não tem como quantificar qual que é o risco para o participante que vai querer permanecer no vitalício, ora, qual é a nossa responsabilidade em aprovar isso? Nós sabíamos. Nós, conselheiros da AEA, que temos o apoio da EA, do Sindireto e da BCF, sabíamos da nossa responsabilidade. Entramos nessa reunião sabendo dessa responsabilidade. Tá? Bom, então vamos entrar ao primeiro ponto da migração. Ela entrará em vigor, tá, em até 6 meses após a aprovação da Previc, cabendo à diretoria, então, até prorrogar isso, pelo prazo de 3 meses, tá? Se ela julgar, ela pode abrir no prazo de 3 meses após a aprovação, e ela pode prorrogar por mais 2 meses essa migração opcional, tá? Para os que optarem pela migração, será feito um cálculo que, inclusive, no dispositivo regulamentar, que é o artigo 68, ele vai tratar da reserva matemática RMIT, reserva matemática individual de transação. Então, por aquele que o participante que optar pela migração, o valor que ele já recebeu até hoje, tá, será descontado dessa reserva, tá, dele. Além disso, tá, eventuais déficits no plano registrados no balanço do plano serão descontados deste valor do participante, ok? Na migração também aponta, no dispositivo regulamentar que define a migração, aponta que a CEMIG, ela contrata o déficit que lhe cabe, ela teria parte desse déficit, então, tá? Porque ele é paritário no plano B, por um prazo de até 240 meses. Então, essas são as as 3 primeiras que eu tenho a falar para vocês aqui, questões relacionadas à migração. Pode passar, o Marcelo. Essa migração, pessoal, acho que faltou um item aí, mas eu vou falar. Essa migração, ela é irretratável e irrevogável. Ou seja, o participante que fizer a opção pela migração não tem como voltar atrás.
E essa alteração regulamentar no plano B é alteração que não tem volta. Qualquer outra alteração regulamentar no plano B, se na hora de aplicarmos, a Cláudia citou algumas, e a gente pode lembrar algumas aqui, se na hora de aplicarmos uma alteração regulamentar, se daí um tempo a Forluz perceber, não está adequada, não, lembra, eu vou mostrar uma aqui, lembra que quando iniciar o benefício de mate, o percentual era 2%? E aí, ao longo do tempo, a Forluz foi percebendo que as pessoas estavam buscando um percentual muito alto de renda variável e voltamos, o conselho voltou a discutir e baixou isso para 1%. Pois bem, isso foi modificado. Ou seja, na aplicação de uma alteração regulamentar, se aquilo não estiver caminhando adequadamente, pode-se voltar atrás. Essa migração não volta atrás. É irrevogável e irretratável. Isso é muito sério. Tá? Bom, Marcelo, pode passar para o próximo. Vamos lá. Nós tivemos também um parecer jurídico, tá, que falou, que nos apontou que a migração não fere o artigo 71, Cláudia mencionou o artigo 71, acho que o Guilherme também. O que é o artigo 71? É aquele que garante que o participante, que a gente não pode, que o plano não pode retirar benefícios já concedidos, tá? Ora, esse parecer do advogado falou que não fere. Não fere? Se o participante tiver que arcar com déficit no plano, ele vai ter o benefício dele menor. E aí não fere? Fere sim. Fere. Porque vai diminuir benefício de participante. Tá bem? Então, eu só apontei aqui, eu fiz questão de anotar aqui, que esse parecer jurídico, para mim, não estava valendo. Não estava valendo. Tá? Esse posicionamento jurídico não vale. Tá? Vamos lá. Não está prevista a antecipação de benefícios na migração. O que é isso? Antecipação de benefício, o Cláudio já explicou aí também, que é aquele que a gente fala de resgate, mas não é resgate, é antecipação de benefício. Ou seja, o participante vai receber a reserva matemática individual de transação dele, que está no dispositivo regulamentar, ele vai fazer análise de qual que será o benefício, vai ver quanto ele tem lá, ok? Ele não pode tirar parcela, saque desse dinheiro. Não pode, gente. Tá? Se alguém, porventura, ouviu falar aí que pode, vai ser permitido parcela à vista na migração, não vai ser. A migração não prevê isso, tá? Na migração também não está prevista a possibilidade de renda conjugada. O que é renda conjugada? Deve ter foi em 2015 que a Forluz fez uma alteração regulamentar, criando a possibilidade de renda conjugada, que era, o participante, no momento de buscar o benefício, poderia avaliar, busco parte em vitalício, 50%, e busco parte em renda variável, os outros 50%. A migração não vai permitir isso. E aí é interessante, né, que também não nos foi falado e não nos foi respondido, e a gente nem saberia como é que vai ficar. E aquele participante que hoje recebe a renda conjugada, como é que vai ficar a migração dele? Não está definido no artigo 68, tá? Outro ponto que a gente deve deixar muito claro para o participante é que eu acho que também foi abordado em algum grupo de WhatsApp, é que essa migração vai dar ao participante a possibilidade dele mudar aquele regime de tributação. O que é o regime de tributação? Rapidinho. 2004, a Lei 11.053 divulga que os participantes filiados a um plano de benefício, participantes de previdência complementar, poderiam optar pelo regime de tributação, poderiam escolher o regime de tributação. Tivemos o ano de 2005 inteirinho fazendo campanha e de esclarecimento aos participantes. Falo que tivemos, porque eu trabalhei nessa campanha de esclarecimento, tá? E o participante tinha que fazer a opção pelo regime regressivo ou progressivo, ok? Bem, isso fechou no final do ano de 2005, e hoje um participante que entra num fundo de previdência complementar, num plano de previdência complementar, ele faz a opção no momento em que ele se filia ao plano, tá, pessoal? Ele escolhe regressiva ou progressiva, ou aquela tabela de 15, 27,5, ou então aquele que vai diminuindo de acordo com o tempo de acumulação dos recursos dele. A migração não prevê, ela não pode, porque seria contra a lei, prever a alteração do regime de tributação. Vamos deixar isso muito claro,
tá? Pode passar, por favor, ô Marcelo. Bom, lembramos aqui, então, que essa migração foi uma solicitação da CEMIG, que atendia, foi feita sem maiores estudos, né? Em menos de 2 meses, tá? Nós recebemos isso. A gente estava no meio dos estudos das alterações regulamentares desenvolvidos lá pelo grupo de trabalho, quando recebemos esse pedido da CEMIG, tá? Uma outra questão aqui ficou muito claro para a gente, que seria eliminar essa alteração, essa migração, seria, na verdade, uma forma de eliminar o pós-emprego, transferindo os riscos para os participantes, tá? Nós não sabemos como será, eu já falei, mas eu vou repetir, nós não sabemos como será feito o cálculo dessa reserva matemática do participante, e eu quero apontar um outro risco aqui, tá, pessoal? Se o participante, porventura, avaliar e quiser diminuir o benefício dele, ou seja, vai ter algum participante que talvez caia numa seguinte situação. Ora, estou recebendo um benefício vitalício, mas se eu migrar, para eu continuar recebendo um benefício próximo ao vitalício, eu vou pegar um percentual muito alto. Então, se aquele participante, inclusive, tiver plano A e B, para ele não gastar muito da reserva matemática dele, né, que ele vai ser oferecido, ele pode optar até por um benefício menor. E aí, olha bem, como fica o plano de saúde desse participante se, porventura, ele estiver pagando, ele reduzir o benefício dele, inclusive pensando, não, eu quero receber por mais tempo, então eu faço a opção até de receber menos, tá? Ele vai se adequar a um benefício menor. Como é que fica o plano de saúde dele? Nós não tivemos tempo, nem oportunidade sequer de avaliar o risco que essa migração vai causar no plano de saúde, tá bem? Isso de novo, volto a falar aqui, decepcionante. Isso é triste, tá? Bom, não foi elaborado nenhum estudo sobre o impacto da migração, tá? Da migração sobre a parte vitalícia do plano. A transferência de participantes pode deixar o plano vitalício completamente instável. E olha, nós não somos nós que estamos falando isso, criamos isso, não, tá? Isso está no regulamento, isso está no parecer demonstrado pela atuária, pelo atuário terceirizado da Forluz, que hoje é o atuário responsável do plano. Tá? E ela ainda aponta uma coisa interessante no parecer, que é a questão do fluxo de pagamentos, tá? Ou seja, o que significa, na verdade, isso? Ela aponta que essa migração, tá? Ela pode causar uma perda de rentabilidade, tá? Da seguinte forma, se tiver uma maior flexibilidade na forma de pagamento de benefício financeiro, né? Diminui a questão da previsibilidade, ou seja, a Forluz vai diminuir a questão dela tornar previsível qual o fluxo ou o valor que ela teria para pagar benefícios. Aí, consequentemente, vai resultar numa necessidade de ativos, de liquidez de ativos, tá? E aí, vai reduzir o quê? A possibilidade de alongamento da carteira. Então, pessoal, vamos perder, o plano vai perder a longo prazo, tá? Não foi elaborado também, eu já acho que eu falei isso aqui, né? A transferência de participantes pode deixar o plano instável, tá? Pode passar, por favor, o Marcelo. Com relação ao que eu falei aqui, que seria essa reserva matemática individual de transação, nós, conselheiros, o conselho, né, deveria receber uma nota técnica elaborada que nos demonstrasse exatamente o que seria essa proposta e como será feito esse cálculo. Tá? Como que será calculada essa reserva matemática? A resposta que eu dou a vocês, não recebemos. Não temos. Não saberia dizer para vocês como que vai ser esse cálculo dessa reserva matemática.
Infelizmente. Não tivemos oportunidade, não tivemos de receber, não sei se receberemos, vamos cobrar. Vamos cobrar essa nota técnica, sim, tá? Mas não tivemos oportunidade de receber uma nota técnica para tomada de decisão. Então, isso fere, inclusive, o nosso trabalho, tá? Porque todo conselheiro ele precisa receber material adequado, material que possa favorecer a tomada de decisão. E não recebemos essa nota técnica, tá bom? E essa nota técnica, ela é fundamental, porque é ela que vai definir como que será convertida a renda vitalícia em renda variável, tá? Dela vai depender, inclusive, para sabermos, assim, qual o valor que o participante tem, tá bom? Ou seja, é um cheque em branco que a diretoria da Forluz, tá? Que o conselho deu um cheque branco para a diretoria da Forluz definir como é que vai ser definir as questões da migração e a melhor data da migração, tá? Estão em curso, na verdade, a gente já deveria ter recebido um material, porque estão em curso estudos que o conselho tem que aprovar agora, acho que até agosto, setembro, a gente tem que entrar nessa discussão, estudos para alteração da taxa de juros, que define o valor das reservas matemáticas, tá? Da parte vitalícia. A depender da definição dessas novas taxas, pode aumentar o déficit no plano a ser quitado pelos participantes que realmente optarem pela migração, tá? Além disso, outro ponto que nós apontamos é que não há segregação real de investimentos e a depender de como a Forluz vai segregar esses recursos no plano, pode haver a transferência de riquezas, tá? Então, não foi também elaborado estudo sobre o impacto de eventual aumento do percentual de saques na liquidez e rentabilidade do plano. Isso também nós apontamos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou passar para a Cláudia agora. Eu só mais um item aqui. Não, eu acho que eu já apontei aqui todos. Eu vou passar para a Cláudia, que a Cláudia vai abordar com vocês o que foram algumas alterações regulamentares e qual que é o impacto disso para o participante, tá bom? Obrigada, pessoal. E aí eu volto depois falando de um outro assunto com você. Obrigada. Pois é, a Roseli fez um resumo bem interessante do que trata disso, e eu, como disse a você, estou com um olho na apresentação e outro aqui no chat. Então, tem uma pergunta do Marcelo, e ele está dizendo se a questão da metade cota, metade vitalício continua valendo. Marcelo, continua valendo para aquele que vai pedir o benefício. Se eu for pedir o benefício hoje, tá? Eu posso pegar metade vitalício, metade variável. No processo de migração, não existe previsão de eu migrar 50% para variável e manter 50% em vitalício. Isso não está como disse a Roseli, no artigo 68 dessa migração. Tá? Isso não está colocado ali. Tá? Porque, assim, quando a gente fala de... assim, o resgate, o saque, o benefício antecipado, também não está, porque a gente não está falando de uma mudança de plano, nós estamos falando de uma mudança de submassa dentro de um mesmo plano. Então, as regras são um pouco diferentes, tá? Então, isso também não está colocado, nós não tivemos a possibilidade de conversar sobre isso, foi no atropelo, né? Foi no susto que foi aprovado isso daí, né? Se tem remendo lá na frente, a gente não sabe, tá? Outra coisa que o participante está falando aqui, ele tem toda a razão, o desafio nosso é muito mais como conseguir rentabilidade para garantir um benefício legal. Tá? Isso vale para cota, variável ou vitalício, vale para os dois. O grande problema é o seguinte: se eu estou no benefício vitalício, tá? A rentabilidade baixa não diminui o meu benefício. Ela não diminui o meu benefício. Tá? Ela pode causar um déficit que a CEMIG tem que pagar metade da conta, mas o meu benefício ele é mantido.
Se eu tenho uma baixa rentabilidade e estou lá no variável, o meu benefício será impactado para baixo. Tá? Então, as diferenças são essas. Pode passar, Marcelinho, que eu quero agora fazer uma... Como eu disse na minha fala, tá? Não foi a primeira vez que essas alterações de regulamento ferem, do nosso ponto de vista, o artigo 71, tá? Eu vou citar alguns, tá? A primeira delas é o seguinte: nós tínhamos uma garantia no nosso plano que a alteração de premissa atuarial, tábua de juros, taxa de juros e tábua atuarial, tábua de longevidade, elas só poderiam ser alteradas com 1 ano antes do participante solicitar o benefício. Existia, inclusive, um fundo de troca de tábua de mortalidade para garantir isto, para que a pessoa não fosse dormir com um benefício X e acordasse com menos X. Né? Isso foi alterado. Impacta quem? Quem pediria benefício vitalício. Tá? Uma outra coisa, existia uma regra de que o participante que optasse por renda variável, ele poderia, a qualquer momento, reoptar por vitalício. Tá? Isso era o que tinha no regulamento. Isso não tem mais. Você tem quase que 1 ano, um pouco mais de 1 ano, da data de recebimento do benefício, né, da data do início, para fazer essa opção, ou cale-se para sempre. Né? Uma outra coisa, e aí esta é a tragédia das tragédias, é a vedação do acesso do benefício vitalício aos novos entrantes no plano. Tá? Essa alteração foi feita em 2017. Eu quero falar dela daqui a pouquinho. Uma outra alteração foi você reduzir o percentual de saque de 2% para 1%. E aí é o seguinte, reduziu para quem? Reduziu o benefício, possibilidade de benefício para quem recebe em renda variável. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse nosso plano, meus amigos, virou uma bagunça. É um tal de faz e desfaz, você faz a coisa, vai lá 2 anos depois desfaz. Quer dizer, plano de previdência não é para a gente ficar dando cavalo de pau nele, não. Ele tem que ter uma certa perenidade, uma certa estrutura, uma certa tranquilidade, né? O nosso plano, você permite saque de 50%, vai lá e reduz para 30%. Você permite 2% de cota, vai lá e reduz para 1%. Você permite a qualquer tempo mudar de variável para vitalício, daqui a pouco muda. E assim, sem ninguém respeitar direito de ninguém. Sabe? Isso tem que acabar, e do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, acaba agora. Acaba agora. Porque se vocês olharem, nós estamos fazendo esse levantamento, tudo que foi mudado nesse plano B, ele é um Frankenstein. Difícil de ler, difícil de entender, difícil de interpretar. Né? E, assim, é um plano que está sendo desmontado. Né? Sobre essa história de entrada do benefício vitalício aos novos, o que a gente escuta por aí é que isso foi feito para impedir a tal da criação do plano B, plano C. Eu fiz um registro em ata, vocês podem olhar lá, tá? E eu quero fazer um esclarecimento que é o seguinte: algumas pessoas justificam terem retirado o direito dos novos participantes da Forluz de solicitarem de benefício vitalício como uma forma de proteger a quem já estava no plano. Tá? Ou seja, nós fomos protegidos em detrimento dos outros. Eu não aceito isso e vou dizer para vocês por quê. Primeiro, as pessoas dizem que o plano C, a Forluz, iria obrigar as pessoas a migrarem,
quem estava no plano A e no plano B, a migrarem para o plano C. Tá? Isso está escrito, não sou eu que estou dizendo, está registrado na ata do Conselho Deliberativo. Não há força na Terra que obrigue um participante a sair de um plano para o outro. A migração é opcional. Ponto. Tá? Ponto. Quem escreve uma coisa dessa tinha que ter vergonha de escrever, porque está mostrando que não conhece de previdência. Uma outra coisa, para você impedir que um participante novo se inscrevesse no plano B, você tinha que mudar o regulamento do plano e fechá-lo para novas adesões, conforme está no artigo 16 da Lei 109. Para fazer isso, precisa de alterar o regulamento, e a CEMIG não tem como sozinha alterar o regulamento do plano B. A CEMIG poderia retirar o patrocínio. O Guilherme já explicou, ela poderia tentar, mas ia ser uma briga fenomenal. Tá? Então, assim, falem que fizeram porque acreditam nisso. Tá? Mas não falem que foi para proteger quem está no plano hoje, porque o nosso regulamento, as nossas entidades, têm forma e sustentação de defender os participantes e o plano de outra forma. E mais uma coisa, lá em 2017, nós falamos, pedimos, imploramos para que não fosse feito isto. Da mesma forma que nós pedimos, imploramos para que não fosse criada a abertura de migração da forma precária, sem estudo, sem conversa, sem análise, como foi feito agora. E, de novo, não fomos atendidos. Tá? Então, assim, eu acho mais bonito o pessoal falar, olha, eu acredito nisso aqui, mas não vamos dar uma de herói da resistência, não, tá? Porque o bonito teria sido, não vou aceitar o que a CEMIG quer, nós vamos brigar juntos para garantir o benefício dos participantes que estão entrando, nós não vamos dar voto para retirar patrocínio, nós não vamos fechar plano para novas adesões, nós não vamos aprovar migração, nem que seja opcional, para o plano A e do B, para os planos C. Isso seria bonito. Isso seria mostrar força e combatividade e compromisso. Da forma como foi feita, não me parece que seja a mais adequada. Então, acho bom registrar isso. Tá? Uma outra coisa que eu quero registrar para vocês é o seguinte: em 1997, houve uma migração de plano do BD para o plano A e para o plano B. Todos os dois com benefício vitalício. Porque um dos maiores problemas que a gente tem no nosso sistema é quando a gente pega um benefício vitalício e transforma ele em benefício variável. Dependendo da idade do participante, é uma perda que ele não recupera. E eu estou falando isso para o meu querido amigo Agostinho. Nós vamos fazer outras lives explicando conceito de reserva matemática, conceito de rentabilidade, conceito de valor presente de benefício futuro, para que as pessoas entendam do que nós estamos falando e que, se e quando tiverem que fazer uma opção, façam sabendo, com conhecimento, e não baseado no que um ou outro acha que tem que ser feito. Tá? Eu queria mostrar para vocês o seguinte: em 2009, foi criada a opção de benefício variável. Tem algumas pessoas que falam que o problema foi criado em 2009 e, a partir daí, tudo é irreversível. É como se tivesse havido um erro em 2009 e, a partir daí, você pode cometer todos os erros, porque 2 erros não fazem um acerto. Não é? Se vocês tivessem me perguntado, eu não teria optado por abrir essa possibilidade em 2009. Eu, Cláudia, tá? Mas é porque eu tenho uma convicção diferente do que outras pessoas têm. Mas poderia ter sido convencida a fazê-lo na conversa, na discussão, no debate, não na imposição. Porque aqui nós não estamos discutindo, gente, não é discutir
quem tem razão, quem tem um discurso melhor. Não, estamos discutindo o que é melhor para o participante. Tá? Não é pelos belos olhos, nem pelo discurso. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Apesar de, em 2009, ter sido aprovado o benefício variável, ao longo do tempo, a opção pelo vitalício e pelo variável sempre foi muito equilibrado. 2012, 13, 14, em 15, daí para frente muda. Daí para frente muda. Ok? Então, 2008, 9, 10 e 11, você 12, 13, 14, 15, você tem um equilíbrio. Alguns optam pelo variável, outros optam pelo vitalício e vamos tocando a vida. E é assim mesmo, você tem duas grandes opções e cada um escolhe a que ficou melhor. O que aconteceu a partir de 2016? Que a relação, o entendimento dos participantes muda. E aí, a partir de 2016, a opção é prioritariamente variável. O que aconteceu em 2016? E eu conheço planos de previdência no Brasil inteiro, conheço muitos, inclusive. Tá? 99, não vou dizer 99, vamos abaixar isso, 80% dos planos, principalmente os participantes assistidos, eles têm pânico quando você fala de migração de renda vitalícia para cota ou variável. Em alguns casos, não em todos, eu não estou querendo dizer que não dá para migrar, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que não dá para fazer no afogadilho, a gente tem que prestar muita atenção de como é que faz isso. Tá? Porque a depender do critério, a depender do cálculo da reserva, a depender da forma de fazer, tá certo? Você reduz o benefício do participante assistido muito brutalmente, principalmente dependendo da idade. Quanto mais velho for essa pessoa, maior risco ele tende a correr. Mas nós vamos conversar com isso daqui a pouquinho, tá? Por quê? O que vem por aí? O que nós temos que fazer agora? Pode passar, Marcelo. E vamos caminhar para o final, que já fala muito, tá? Primeiro, o seguinte, nenhuma dessas alterações ela é autoaplicável. Tá? A regra diz, está em consulta pública, tem que ficar em consulta pública pelo menos em 30 dias antes de mandar para a Previc. A Previc tem, em tese, 45 dias para apreciar as alterações. Ela pode solicitar mais informação ou alteração e pode postergar a implantação dessas medidas, tá? As entidades, nós estamos falando de AEA, Sindeletro e ABCF, a gente está analisando junto às consultorias, tanto jurídica quanto atuarial, as medidas cabíveis para defender os participantes do Plano B. Vamos lá, tem duas pessoas aqui no chat, uma falou assim, o que você vai fazer para defender quem quer migrar? E o outro disse, e o que você vai fazer para defender quem não quer migrar? Né? Nós vamos defender o sagrado direito das pessoas decidirem com todas as informações necessárias e sabendo os riscos que estão correndo. Tá? É isso que nós vamos fazer. E aí, tem advogado, tem atuária. O que nós não vamos fazer é questionar aqueles pontos que a gente já tinha concordado em aprovar. Nós vamos questionar essa migração no escuro, que a gente não sabe como ela vai acontecer. Eu não sei se o pessoal da Forluz, os conselheiros, já viram uma nota técnica atuarial, eu já vi muitas. E uma coisa eu te garanto, que foi apresentado para o Conselho, não é uma nota técnica atuarial. Ela vai ser apresentada quando? Com os cálculos, com como é que eu vou transformar vitalício em saldo de conta? Né? Eu não sei quem e quando vai ser apresentado. Então, nós vamos, a partir de agora, caminhar para... Essa é uma live. Semana que vem ou na outra terá outra live, mas aí é para discutir tecnicamente. Olha, rentabilidade, risco de redução de taxa de juros,
como é que funciona isso, o que vem a ser perfil de investimento, ciclo de vida, qual o prejuízo que pode dar na rentabilidade do plano você ter que ficar com uma liquidez grande. O que é liquidez grande? É eu ter dinheiro disponível para que as pessoas possam resgatar parcelas maiores do próprio saldo. Quanto maior a liquidez, menor o prazo de investimento, quanto menor o prazo de investimento, menor a rentabilidade. Sequer tivemos esse estudo, né, de tão precário que foi essa decisão. Tá? E, assim, essa rentabilidade pequena ou menor, por conta de liquidez, vai bater na cabeça de quem tem benefício variável. Exato. É de quem tem benefício variável, não é benefício de renda vitalícia, não. Então, meus amigos, eu quero só deixar outro alerta. Todas as vezes que vocês escutarem, olha, precisamos de modernizar o plano, a gente precisa de garantir a sustentabilidade, e nós precisamos de diminuir risco atuarial, todas as vezes que vocês escutarem essas 3 frases, ponham a barbinha de molho, porque isso significa em 8 de 9 vezes reduzir direito de participante. Felizmente. Tá? É isso que isso significa. Então, assim, eu sou muito veemente para falar por conta da mistura de italiano com espanhol, tá? Mas o que a gente vai fazer daqui para frente é várias lives com simulador, explicando como é que funciona, como é que eu calculo, como é que é possível transformar a renda vitalícia em renda variável, o conceito de reserva matemática, que tem muita gente que está nos assistindo que jura que reserva matemática é saldo de conta, e faz toda a lógica da cabeça como se fosse saldo de conta, e não é. Então, a gente precisa de desmistificar esses conceitos para que, se e quando houver essa migração, as pessoas façam, não porque alguém disse que é bom fazer, mas porque a pessoa está convencida de que é bom fazer, sabendo dos riscos que ela corre de ir ou ficar. Tá bom? Ok. Perfeito, Cláudio. Claro. Só fazer uma parte rapidinho, depois a Roseli vai fazer uma apresentação, um encerramento para nós, né, Roseli? E eu queria frisar que essa live está ficando gravada, né, no mesmo link, vocês poderão acessar depois, podem enviar para outros colegas que não tiveram a oportunidade de participar, né, e parabenizar a Cláudia aí, que falou muito bem, esclareceu os pontos necessários. A Roseli também passou por vários pontos que a gente precisava estar informando aos participantes, e agradecer a paciência de todos vocês aí que nos toleraram até agora, né? Foram mais de 350 participantes, boa parte da apresentação. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos, boa noite. Bom, deixa eu agradecer aqui também. Ok. Tem algumas perguntas, então nós vamos esclarecer. Tem várias perguntas aqui que eu acho que nós temos que depois mandar a resposta a esses questionamentos. Agora, pessoal, eu queria fazer um pedido, na verdade, uma sugestão e um pedido. Quando essas alterações regulamentares elas já estão disponíveis no portal da Forluz, tá? A Forluz fez essa divulgação, embora na minha fala aqui no princípio eu critiquei a Forluz em relação ao não ter feito uma matéria sobre as alterações regulamentares antes da aprovação, tá? Mas agora está disponibilizado no portal da Forluz essas alterações regulamentares, justamente porque o participante precisa se manifestar a respeito disso. A lei é muito clara. Isso tem que ficar lá por 30 dias para o participante se manifestar. Então, o que eu faço aqui é um pedido. Se manifestem. Mandem mensagem, se manifestem, mandem seus questionamentos. Eu tenho uma fala de uma pessoa que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: não existe pergunta errada. Tá? Então, façam suas perguntas. Não está contente com a resposta? Manda de novo. Não entendi tal resposta, assim. Forluz, por favor. E mande essas perguntas direcionadas à Diretoria de Seguridade e Gestão.
Teve uma participante aqui no chat que me perguntou qual diretor eu me referi, é o diretor de Seguridade e Gestão, que o nome dele está no site, que é o Nelson Benício, tá? Então, mandem esses questionamentos direcionados à Diretoria de Seguridade e Gestão, que é o diretor que vai assinar as alterações regulamentares, e a única área dentro da Forluz que tem prerrogativa para responder sobre regulamento de Forluz é a gerência de atuária e previdência, tá? Essa gerência, sim, os técnicos lá estudam o regulamento, os técnicos aplicam o regulamento e os técnicos acompanham as alterações regulamentares. Então, mandem direcionada especificamente ao diretor, a Diretoria de Seguridade e Gestão e a gerência que está subordinada a esse diretor, que é a gerência de seguridade, gerência de atuária e seguridade. Agora, eu vou pedir licença a vocês, que eu não sei quantas pessoas estão a nos assistindo ainda, eu vou pedir licença, inclusive ao Guilherme e à Cláudia também, porque eu vou fazer um apelo muito particular aqui agora. Eu sou conselheira desde 2018, pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, não. 2 minutinhos, tá? Eu sou conselheira desde 2018. Eu fui uma conselheira cujo nome foi apresentado para fazer parte da eleição. Esse nome foi apresentado pela EA, recebi o convite da EA para fazer parte da chapa, e voltei, então, para o Forluz como conselheira, tá? Assumi em 14 de dezembro de 2018, e alguns participantes têm me perguntado o seguinte: você tem suplente? Sim, eu tenho suplente. Eu ocupo a vaga de titular e existe uma pessoa também que, na época, cujo nome foi indicado pela AEA, tá? Porque ele também era participante, salvo engano, já era participante assistido, se não foi, logo na sequência se tornou um participante assistido. Então, os nossos nomes foram indicados pela EA. Hoje, eu sou uma conselheira que tem o apoio da EA, e desde 2019 que eu recebo esse apoio da EA para tratar dos assuntos de Forluz. Então, o apelo que eu vou fazer aqui, no sentido particular, é ao meu suplente. Ao meu suplente, se estiver me ouvindo agora, tá? Eu faço o seguinte apelo: se porventura eu não puder participar de uma reunião, se por algum motivo, tá? Creio que eu possa participar de todos, mas assim como no princípio do ano eu não pude participar, então ao meu suplente, se por algum motivo eu não participar de uma reunião, por favor, leve ao conhecimento da EA os assuntos discutidos no âmbito do Conselho Deliberativo da Forluz. Tá? Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse dever. Nós somos participantes assistidos, meu suplente. Com certeza, eu não acompanhei a sua carreira na Forluz, na CEMIG, você não acompanhou a minha na Forluz, não tivemos essa oportunidade de nos conhecermos antes. Com certeza, você foi um excelente profissional na CEMIG, eu fui uma excelente profissional na Forluz, tá? Então, agora, como conselheiros, nós precisamos ser excelentes. Então, eu lhe peço, eu estou fazendo esse apelo aqui, justamente, não sei para quantas pessoas, como testemunhas, por favor, leve os assuntos a serem discutidos na EA, leve ao conhecimento da EA. Nós temos essa responsabilidade. Pessoal, muito obrigada a vocês, fico à disposição, tá bom? E eu agradeço. E agradeço até aqui, eu agradeço em nome da EA a oportunidade de conversar com vocês. Um grande abraço. Gente, obrigada. Eu queria agradecer vocês a paciência. E eu, assim, na vida real, eu sou professora, né? Nunca tive oportunidade de exercer a função. E aí eu meio que fico aqui olhando o chat e tentando responder vocês, né? Isso. Meu amigo Geraldo Magela falou que quanto mais esclarecimento, mais dúvida ele tem. Beleza, bem-vindo, você está no bom caminho, é assim mesmo. Né? Quanto mais a gente entende, mais a gente percebe que não entende nada. Então, isso é da natureza, a gente vai fazer outras lives com mais tempo, mas focando mais no conhecimento e de como é que funcionam os planos, né? O Anderson está dizendo aqui que, bom, se eu tenho déficit e o meu benefício vitalício não diminui, mas eu tenho que pagar déficit 50%, eu vou tirar, meu benefício vai reduzir.
É verdade. O problema é que se você estiver lá no benefício por renda variável, você vai pagar 100%, não é 50%. Tá? A briga, no final das contas, o interesse da CEMIG é pelo quem paga os outros, os 100%. Porque quando você vai para o benefício vitalício, a metade da responsabilidade é da CEMIG. Quando você vai para o benefício por renda variável, você pode ter uma renda variável muito grande, sobe o teu benefício, ou você pode ter uma renda variável que diminui o seu benefício. Tá? Então, a regra é a mesma. No vitalício, se der superávit, metade é seu, outra metade é da CEMIG. Se der déficit, metade é seu, outra metade é da CEMIG. No plano de variável, se der uma rentabilidade legal, você fica feliz porque é 100% seu, e se der déficit, é a mesma coisa. Ok? Então, assim, significa que um é melhor do que o outro? Não, gente, eles são diferentes, a gente tem que entender para poder se mexer dentro. Tá? E, assim, fechando, a nossa chapa que foi eleita, tenho eu que sou vitalício, tenho A e B, sou vitalício, tem a Roseli, que é variável, Renda variável. Tem o Guilherme, que ainda está poupando, eu não sei o que ele vai fazer da vida. A Maria Helena, que é presidente do Conselho Fiscal, ela é 50-50. Né? O Perri, me parece, que é vitalício no plano A, que não tem jeito, e cota no plano B, e a gente não se mata por conta disso. Tá? A gente se entende muito bem, porque o importante não é ser vitalício ou cota, e um melhor do que o outro. O importante é o participante ser bem atendido. Tá? E é isso que não dá para você fazer uma mudança de regulamento que só vai olhar o vitalício ou só vai olhar o cota. Nós não fomos eleitos pelos participantes vitalícios ou pelos participantes de cota. Nós somos eleitos por todos. E nossa obrigação fiduciária é olhar e atender a todos, sem ficar puxando brasa para sardinha de cá ou de lá. A gente tem que olhar, inclusive, para os companheiros da Taesa, que estão lá, coitadinhos, fora dessa discussão. E o plano deles é ruim para caramba. Tem que dar um jeito de melhorar. Gente, obrigado a vocês, desculpa, mas assim, vamos fazer muita conversa. Vamos fazer muita conversa, com muita simulação, com muita discussão de conceito, para todo mundo começar a ficar expert em Forluz. Uma formação continuada, né, Cláudio? Uai, meu amigo, quem não pergunta não aprende. Isso. Né? Eu queria agradecer ao Sindeletro, queria agradecer à BCF, queria agradecer à EA pelo apoio que tem nos dado ao nosso trabalho. Exato. Contratação de advogado, contratação de atuário, contratação de contador. Não é? A gente não nasceu sabendo, a gente está aprendendo continuamente e contamos com o que tem de melhor aí no mercado, com o olhar do participante. Porque tem isso, não é barato, né, Cláudio? E não é barato, né? Não é barato. Sim. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, quando você contrata uma consultoria, vocês têm que lembrar que quem paga o almoço escolhe o cardápio. Tá certo? Então, toda a construção e aprovação de tudo que foi feito baseado na consultoria contratada pela Forluz. Sim, nós não tivemos nem oportunidade, né? E sempre tem um ponto de vista diferente, né? A atuária não é ciência exata, embora use matemática, mas não é ciência exata a atuária. O direito não é também. Então tá, gente. Beijo, obrigada, parabéns, Guilherme, obrigada, Roseli. Vamos que vamos, obrigada, que vem muita briga pela frente. Parabéns, Roseli, parabéns, Cláudio. Muito obrigado a vocês, às entidades. Tamo junto. Um abraço, boa noite. Beijo. Boa noite. Gente, boa noite. Vamos terminar, então, aqui a transmissão. Lembrando que essa foi uma transmissão conjunta, né, entre a EA, Sindeletro e a BCF. E vou deixar aqui os sites de cada uma, é bom vocês consultarem. A gente está sempre publicando, fazendo publicações conjuntas, né, a respeito dessas alterações que estão sendo feitas. E
Deem um like, é bom para aumentar o alcance. Também inscrevam-se no canal, isso é muito importante para poder ser avisado assim que novos vídeos são postados e novas lives comecem, ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima.